O que liga um massacre religioso do século XVI ao surgimento do Espiritismo no século XIX? Fica comigo que isso vai mudar sua visão da história e da vida. Nobres amigos e amigas que constituem a mesa diretora desta efeméride, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através das redes sociais, pela internet, pelo rádio, nossos votos de muita paz. Eram dias tumultuosos. Catarina de Médicis encontrava-se profundamente abalada. O imenso castelo estava visitado pela angústia e a expectativa. O cardeal e duque de Guisa procurava trabalhar. O filho de Catarina, que então reinava, para que uma decisão fosse tomada. Poucos meses atrás, a rainha da França recebeu um convite de Felipe II de Espanha para um encontro além da fronteira da Espanha com a França, de modo a estudar problema capital para os dois países e, por extensão, para a Europa. A Espanha se houvera divorciado da Holanda e a questão religiosa viera a lume. O cardeal de Guisa estava comandando as melhores tropas da senhora rainha de França. E, por outro lado, um homem devotado à fé cristã, diga-se, fé católica, o duque de Alva, na Espanha, prometia realizar um movimento ideal de destruição do inimigo comum, o protestantismo. Mas, de última hora, depois que Catarina saiu do palácio em Paris, com 200 damas e todo o conforto para se encontrar na fronteira com Felipe II, este retrocedeu e procurou mandar pedir desculpas à mulher apaixonada, enviando no seu lugar o duque da tradicional família Alva. Para ela foi um golpe diplomático, como se Felipe não desejasse cumprir a promessa real. Mas naquela oportunidade, o cardeal de Guisa, num diálogo inolvidável com o duque de Alba, resolveu tomar uma decisão fatal. E o duque de Alba disse ipsis verbis: o rei aguarda que a França realize o ideal de todos nós católicos. Eu desejaria celebrar um Te Deum na Catedral de Madrid, com as velas que fossem produzidas pelo sebo das carnes protestantes. Se esse dever for cumprido, assinaremos outros tratados de paz e governaremos o mundo europeu com a soberania da fé católica. Mais tarde, em uma noite sombria de angústia e de expectativa, porque Catarina estaria casando a sua filha com um jovem duque que morava na Normandia e que era protestante. O casamento era mais uma negociação de Estado do que propriamente uma festividade afetiva.
E havia nisso um golpe da terrível soberana. Era uma maneira de fazer que viessem a Paris os protestantes que se encontravam espalhados no território francês. Era o ano de 1571. E na noite de 24 de agosto, uma noite abafada, a duquesa de Guise, mãe do cardeal, com um pedaço de papel na mão, dizia à rainha amedrontada: peça seu filho para assinar. Se ele assinar, extinguiremos a lepra que toma conta do mundo e mostraremos o poder da fé cristã. Diga-se mais uma vez, católica. Catarina tem o papel na mão. Ela está angustiada. São mais ou menos 23 horas. Ela traz uma lâmpada portátil. O jovem rei se caracteriza por um personagem marcado por estertores de rápida esquizofrenia, inquietações, ciúmes dos irmãos, mas devotado servo da própria mãe. E ela diz: assina esse documento, porque poderemos impedir o casamento da tua irmã com esse herege. Ali no meio da penumbra da imensa sala está uma menina de 11 anos que veio do interior da França para ser educada nos rigores das acompanhantes da grande rainha. A menina está estupefacta, porque acompanha um dos momentos mais graves da história da França. É testemunha sem saber o que está acontecendo. O rei é tomado de irritação. Toma o papel da mão de sua mãe e diz: é para matá-los? Então que matem todos. Tem uma crise e coloca o anel com as armas reais e a flor de lis no pedaço de lacre que está agora transformado quase numa chama, e então assina o destino da noite francesa. A rainha sorri. Ele blasfema e se atormenta no salão nobre. Ela entrega à duquesa de Guise e esta vai atravessando o imenso corredor na direção da última janela do palácio hoje Louvre. A igreja de São Pedro de l'Auxerrois é uma pequena catedral de natureza gótica. Ela está à frente da parte terminal do Louvre. É uma rua estreita, separada por uma grade, com aproximadamente 10 metros de distância do imenso palácio. A duquesa de Guise ergue uma lamparina e movimenta. E um sacerdote na torre tange o sino que dava a ordem de começar a matança. Era véspera de São Bartolomeu. E de imediato as tropas correram pelas ruas de Paris, também pela rua de l'Auxerrois, para alcançar a residência de um grande navegador, de quem Catarina tinha mágoas profundas e era protestante. A matança é dolorosa. Os cadáveres vão sendo amontoados, atirados ao rio Sena, cujas águas são transformadas em borras de sangue e onde flutuarão os cadáveres que serão devorados pelas aves de rapina. A madrugada daquele agosto terrível começa ainda com muita névoa e os gritos de vitória assinalam quase 25 mil assassinados. A noite de São Bartolomeu na história da humanidade é uma das páginas mais negras da intolerância da criatura humana na sua paixão veemente
por determinados objetivos egóicos, porque ali estavam misturadas as paixões políticas, as paixões afetivas e as paixões do poder que Catarina, descendente da nobreza italiana, desejava assinalar de maneira inolvidável. O seu castelo no Rio Loire, na região dos grandes castelos, iria fazer dela, quando mais tarde, viúva e amargurada, contemplasse as águas do Rio Loire, pensando na tragédia que ela desencadeara. Demos um salto quântico na história da França. É o dia 14 de julho de 1789. Há uma grande inquietação. Os partidos políticos estão sendo panfletados. Luís XVI governa, mas não governa. Há momentos em que ele está nos arredores de Paris e ao lado da austríaca, como era conhecida Maria Antonieta, a jovem rainha que se tornara protetora da França pelo matrimônio, tem os seus filhos numa ternura incomparável. E no Café de Paris, onde se sentavam os intelectuais, Voltaire, mais tarde Honoré de Balzac, Condorcet, de repente, levanta-se uma voz e diz: hoje ou nunca mais. Ali estavam alguns filósofos desgostosos com o poder divino dos reis. O totalitarismo dessa herança nefanda de que os reis eram elegidos por Deus e podiam mandar sobre todas as cabeças, amparado pelo clero, revoltava desde Voltaire a Rousseau, e do eminente pensador à cultura moderna dos direitos humanos. E aquele grupo de entusiastas filósofos e alguns desocupados da ralé marcha na direção de uma das praças colossais, onde está erguida a terrível Bastilha. O castelo da Bastilha medieval é o maior depósito de pólvora da Europa. Os seus muros tomam conta do imenso quarteirão. Está sempre defendido por guarnições ferozes, mas não naquele momento, como se houvesse uma conspiração estranha. A guarda estava descuidada, e aqueles que se diziam os revolucionários de uma nova era tiveram relativamente a maior facilidade de invadir o castelo dos horrores, submeter a guarda e começar a demolição. Naquele 14 de julho de 1789, que ficará consagrado como a queda da Bastilha. E é uma espécie de hausto novo para as colônias americanas do norte, do centro e do sul. A revolução se alastra. O Palácio Imperial é ameaçado, mas os guardas fiéis ao reinado de Luís XVI defendem a glória e a honra dos seus reis. Um jovem que é apaixonado pela França escuta as trombetas que passam a levar a todos os lugares do país a era da Revolução. Sacerdotes, a nobreza são liminarmente destruídos, as fugas se fazem massa, a monarquia está destroçada, o pavor toma conta da França e as vozes guerreiras trombeteiam quando Roger de Lille apresenta uma canção que naturalmente irá consagrar a França para o futuro. E as vozes se vão multiplicando pelas aldeias. A Marselhesa
é agora cantada Allons enfants de la patrie. Jovens, avancem na pátria. E esses jovens avançam sem temer a perda de sangue para defender o patrimônio da humanidade. A revolução alonga-se terrivelmente. Os partidos do Planalto e da planície entredevoram-se. Oradores inflamados combatem o rei, combatem a rainha que parece ter uma vida dissoluta, o que nunca foi provado. Os oradores estão nas praças abertas e Jean Guillotin, para facilitar a morte dos inimigos da Revolução, apresenta a sua arma, a célebre guilhotina. É nesse barato de horror que a França experimenta momentos de negritude, de tragédia, os dias do terror. Marat, Danton, Robespierre representam o que há de mais odiento no pensamento humano. Robespierre havia sido uma esperança. Ele era um periodista, mas os ódios partidários dele fizeram louco. E as listas imensas dos que devem morrer são sucessivas. A crueldade de Marat, que sofria de uma dermatose e estava sempre numa banheira de água mais ou menos tépida, assinava as mortes dos adversários sem sequer ler os nomes. De repente, entra uma jovem patriota que quer dar a sua vida para libertar a França daquele Biltari. E então saca de um punhal e assassina o homem odiado, que antes de morrer também tem a cabeça jogada dentro da água e absorve o próprio sangue, morrendo afogado. É Carlota Corday. Ela é surpreendida e guilhotinada, e a anarquia toma conta da França. A revolução tem momentos de beleza, momentos eloquentes, a liberdade de pensamento, a igualdade das criaturas humanas. Aquela ralé que lota Paris, quase 100.000 miseráveis vagabundos, mulheres esfaimadas. O rei e a rainha fogem para Versailles, o imenso palácio que Luís XIV mandou construir. E no excesso do luxo, alguém falando da grandeza de Versailles e das despesas que abalaram os cofres da França, o rei Sol, olhando o triunfo, disse de uma maneira quase profética: Après moi, le déluge. Depois de mim, o dilúvio. E aquele pequeno grande rei Sol morre. Logo depois, quando seu neto está no auge do poder, veio o dilúvio, a revolução, a matança. Mas Maria Antonieta é mãe devotada. Ela está acarinhando os seus filhos quando ocorre a imensa marcha das mulheres esfaimadas de Paris a Versailles, caminhando com varapaus, desejo invadir Versailles e destruir tudo. E Maria Antonieta pergunta, quando as grades cujas pontas são lavradas em ouro, o que se passa? E uma das suas servas diz: Senhora, as mulheres têm fome, não têm pães. E um caluniador escreveu na história que ela teria dito em tom de deboche: se não tem pães, que comam brioche. Não é verdade histórica. E então o ódio contra Maria Antonieta se torna mais violento. As matanças prosseguem, mas é nesse período 1792 a 1794 que se ouve mais ainda os gritos do liberté, do fraternité, do égalité, a liberdade, a fraternidade sonhada pelo mundo.
e todos os valores do pensamento humano. Liberdade, igualdade e fraternidade. E uma jovem mulher que viera do interior para defender as mulheres nos grandes debates dos dois partidos, está diante da multidão que lhe pede a morte. Estoica, ela está diante da guilhotina, sem uma lágrima, sem nenhuma emoção. Ela está olhando aqueles beneficiários que agora a detestam. E é quando vão colocar sobre a sua cabeça o negro pano para que ela não veja o próprio destino, ela o arranca. E antes de dobrar-se diante da guilhotina, ela dará um grito que também ficou histórico. Ó, liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Tem a cabeça decepada, mas a sua voz permanece. Nesse paradoxo de que o bem muitas vezes teria necessidade do mal. Como se a vitória do mal nada mais fosse do que uma experiência do processo evolutivo da criatura humana na sua evolução antropo-socio-psicológica. E as luzes da revolução, agora todas envoltas em sangue, de repente ouve os clarins de um jovem general que sai da Córcega e invade Paris. 1802, 2 de dezembro, naquele momento é firmado com a Igreja Católica Apostólica Romana a segunda concordata, e a Igreja é trazida de volta à França, que a Revolução havia expulsado. Os ódios da Revolução contra Deus, contra o poder clerical, eram tão grandes que todos os nomes de logradouros públicos que faziam lembrar qualquer vínculo teológico foram substituídos. O calendário mudou de nome. As datas agora eram revolucionárias. Aquele momento começava um novo período para a França e talvez para o mundo. Mas agora, com a vitória de Napoleão Bonaparte, voltava o poder inquisitorial. E mais tarde, a 2 de dezembro de 1804, na mesma Catedral de Notre-Dame, onde antes fora decretada a morte de Deus, Napoleão é coroado imperador dos franceses. A Revolução acabara com o poder divino dos reis, com a hereditariedade divinal, e o côssego de baixa estatura repetia o espetáculo da coroação de Carlos V, quando o grande império europeu germano-católico dominara o mundo sob as bênçãos da Igreja e dele na história universal. Mas algo aconteceu, porque Napoleão detestava o clero. Ele mandou buscar o Papa Pio VII para fazer a coroação. E diante de 15 mil pessoas que lotavam a catedral, quando o Papa se levanta e é cantado o hino de glória daquele momento, ele tem um impacto. Ergue-se, triunfador, com manto de veludo branco coberto de flor de lis em ouro, e arrebata das mãos do Papa, de sobre a almofada de veludo verde, a coroa, e cinge-se, desmoralizando o Papa diante do mundo. E de imediato coroa Josefina, a sua primeira mulher, imperatriz da França. O horror e a alegria tomam conta dos franceses. Ele havia sido triunfador em todas as batalhas a que se atirara no passado. E agora um pouco de paz repousa
na velha Gália lugdunense. E alguns historiadores perguntam, por quê? O que é que se passa? É que naquele momento, 2 meses atrás, no dia 4 de outubro daquele mesmo 1804, nascia na cidade de Lyon, na rua Salá, numa antiga casa de tratamento hidroterapêutico, que hoje não existe mais, por causa do alargamento da rua, a criança Hippolyte Lyon Denisard Rivail. Napoleão viera à terra com a missão de divulgar a língua francesa, praticamente por todo o território francês e europeu. E Hippolyte Lyon Denisard Rivail viria a trazer de volta Jesus, mas não através de um decreto audacioso de um imperador, senão como um grande general que comandasse uma tropa de amor e invadisse a terra, iluminando a treva com a luz da ternura do Evangelho de Jesus. O menino vai estudar em Yverdun, sob as bênçãos de Henrique Pestalozzi, o notável protestante, o pai da educação moderna. E aos 15 anos, revela a grandeza da sua inteligência, substituindo o mestre, quando este foi a Paris para atender a uma solicitação do ministro da Educação, a fim de ser apresentado o método pestalozziano à cultura francesa. O mundo está em uma grande transformação. Este exemplo da Revolução Francesa chega até as terras auríferas de Minas Gerais. E um Tiradentes sonha também com a libertação da pátria. Mas Dona Maria I de Portugal, em desvarios de loucura e a traição de Calabar, encerram libertas quae será também, liberdade, mesmo que tarde. E Tiradentes vai enforcado, esquartejado e partes do seu corpo colocado nas estradas de Vila Rica, de Ouro Preto, de Ouro Branco e da futura Tiradentes, para temer, mas não há força que silencie a liberdade. E não há poder absoluto que possa acabar com a fraternidade na terra, porque o ser humano é gregário, ele tem necessidade do outro para poder viver. É indispensável, toda vez que se isola, aliena-se, morre emocionalmente. E a voz daquele Tiradentes irá repercutir no século segundo, ou imediato. E a liberdade do Brasil se faz, então, gloriosa. Na América do Norte, ecoa a mensagem da liberdade, igualdade e fraternidade. Como também pela América Latina, e os grandes heróis do pensamento libertário, desde San Martín, ou San Martín, como se queira, na Argentina, sobe por toda a Cordilheira dos Andes e vai levando a simbólica pomba da liberdade e da paz aos países vencidos e submetidos à terrível governação da Espanha e de Portugal. As luzes vão descendo sobre as trevas da ignorância e vão dando lugar ao sol das nações escravizadas. Mas a grande luz cairá sobre o mundo naquele inolvidável sábado, 18 de abril de 1857, quando, na Galeria d'Orléans, que tivemos a ocasião de ver aqui, no Palais Royal, na pequenina livraria
de Monsieur Danty é apresentado sobre um manto de veludo verde na vitrine de cristal, Le Livre des Esprits. Nasce a era da imortalidade da alma. Eu vos mandarei o Consolador para enxugar as vossas lágrimas. A França estava esfacelada. A dor, a miséria da ralé, os partidos políticos, as injunções penosas pareciam abrir as portas para uma nova revolução. Sim, ela se dará logo mais, quando morre o ínclito codificador que adota o pseudônimo de Allan Kardec, em homenagem a uma experiência que tivera ali mesmo, um pouco mais ao norte, na veneranda Gália, quando no século I antes de Jesus, exatamente quando Júlio César invadir as terras gaulesas e enfrentar a Vercingetorix das antigas histórias de quadrinhos. E os gauleses irão naturalmente ter a sua religião, e que a reencarnação era básica, a abstenção da indignidade humana, o vegetarianismo, sob a égide de um insigne mestre, Allan Kardec. Sabendo dessa história, Monsieur Rivaio, le professeur Rivaio, adota o pseudônimo que o celebriza e que passa a história da humanidade como sendo a grande luz que acaba a treva da ignorância. Mas é fascinante notar que tudo isso está sob o comando da divindade. Não se trata de movimentos radicais, de idealismos ultramontanos da criatura humana, nem da política chã dos personagens vis que somos nós nas sucessivas reencarnações. É que o Cristo de Deus, sabendo das dores que nos iriam devorar as carnes, da nossa pobreza intelecto-moral, ouvindo o pedido dos seus amigos no momento em que ele marchava para o testemunho, não nos deixes órfãos. E ele olhou para trás. Aqueles amigos, algo aturdidos, não queriam ficar à mercê do destino. E tomado de infinita compaixão, Jesus lhe diz numa ternura de difícil repetir: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai que vos mande o Espírito de verdade, que virá ter convosco, que repetirá as minhas lições, que vos dirá coisas novas e ficará convosco para sempre. Ainda não é conhecido esse Paracleto, e não vos deixarei sofrer. No futuro se dirá que é a segunda volta de Jesus, pois é neste mesmo período em que a Revolução Industrial toma conta da Inglaterra e a criatura humana se torna os primeiros escravos da máquina, que nos vai robotizar, que nos vai hoje fazer corações frios e sentimentos devorados pela cibernética na sua velocidade incomparável, em que o vazio existencial, a indiferença pela dor do próximo, pelas tragédias que nos sucedem a miúdo, pelo terror em Auckland, na Nova Zelândia, mas também ali numa escola do interior de São Paulo, em que 2 garotos assassinam seus colegas friamente e deixa o horror, a arma morticida. No momento em que uma barragem no Brasil arrebenta a Sé e leva dezenas, quase centenas de vidas no mar de lama, desastre previsto
assinalado faltando apenas a data para acontecer. E a negligência nossa, do povo, que tenhamos conhecimento, porque um pouco antes acontecera algo semelhante. E irá acontecer depois, porque está programado, e as medidas de emergência talvez não nos salvem deste horror das mortes coletivas e trágicas. Então o Consolador vem para poder apagar essas terríveis manchas que nós colocamos no sol da verdade. E de braços abertos, ele vem dizer: venho como outrora, aos transviados filhos de Israel. E logo ouvi a minha mensagem. A palavra dúlcida de Jesus chega pelo Evangelho segundo o Espiritismo para nos advertir e para dar sentido à nossa vida, que ficou rasa, chã, imediatista, aselvajada, em que nos comprazemos na dor do próximo, ou nos banqueteamos como chacais sobre os restos cadavéricos que os poderes do capitalismo incréu, impiedoso, deixam neste mundo atormentado, entre o excesso de uns e a nulidade de outros. A Organização Mundial de Alimentos, chamada FAO, que tem a sua sede na Itália, vem proclamando: dentro de 10 anos irão morrer à fome 800 milhões de pessoas, 4 vezes a população do Brasil, 4 vezes, 80 milhões por ano à fome. Nem as bolachas feitas de terra que se come em Moçambique, ou dos países miseráveis na Etiópia, em que o trono do rei Leão era todo de ouro maciço, e a miséria galvanizava as ruas, e Selassie comandava um povo miserável na Abissínia, que os italianos terminaram de esmagar um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Essa escravidão de uma imprensa infeliz, que prestigia o crime em detrimento da verdade, que olvida a grandeza heróica e estoica de mães abnegadas, de pais anônimos que têm as mãos marcadas pelo arado, pelo trator, pela enxada, para educar os filhos em escolas quase inexistentes. O silêncio dos bons, como gritava Martin Luther King Jr. Não me preocupo tanto com os maus, mas com o silêncio dos bons, a anuência dos bons, para quem tudo está bem aparentemente, momentaneamente, porque o mal vai lá, vai chegar. É um polvo de 1000 tentáculos que vai crescendo e que nos atinge a todos. Mas nesse aspecto famigerado de desamor, em que todos estamos quase armados uns contra os outros, quando ele havia dito que ficássemos amados uns pelos outros, a luz meridiana do amor de Jesus paira sobre a grande escuridão, e uma era nova surge no bojo da humanidade. Cristo vive. A ironia, o deboche, a perseguição dos enceguecidos pela loucura do materialismo não lhe consegue empanar a grandeza especial, nem a glória da imortalidade. Ele é a primeira prova da imortalidade quando volta do sepulcro, que permanece vazio até hoje. Certo dia, Emmanuel, através da mediunidade ímpar do apóstolo Francisco Cândido Xavier, dirá de uma maneira sutil:
Todos procuram saber o que teria acontecido com o cadáver de Jesus. E o Chico Xavier faz uma pausa. Eu estava lá. E diz: implodiu. Implodiu para não ficar vestígios. Parecendo dizer que à medida em que nós vamos crescendo, temos o controle da mente sobre o corpo. E teremos o poder de superar o corpo, como já vem acontecendo. Em que a consciência liberta de prejuízos de toda a natureza irá governar o mundo de bênçãos, de esperanças, de alegrias, sob a égide de um só pastor. Os nomes das crenças desaparecerão. E Allan Kardec deixou muito claro, quando perguntou aos imortais: será um espiritismo a religião do futuro? Que resposta: não. Será o futuro das religiões. Irá iluminar as religiões com a reencarnação para se entender a justiça divina, com a comunicabilidade dos espíritos para provar a imortalidade da alma, com a pluralidade dos mundos habitados para demonstrar que a casa do Pai tem muitas moradas, e assim sucessivamente. Então estamos no momento em que vamos saindo da treva, na direção da luz, da fraternidade, da solidariedade, porque é necessário nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Esta é a lei universal, que não foi feita por um homem e que vem da erraticidade na direção da terra. Neste momento, portanto, almas queridas, é que nós vemos o estortear das paixões, o domínio da perversidade sobre a justiça, a indiferença dos cômodos ante a miséria que se alastra. Não deixemos de pensar naquele que é o caminho da verdade e da vida, como traduziu o emérito professor Carlos Juliano Torres Pastorino. A frase se encontra muitas vezes repetida: eu sou o caminho, vírgula, a verdade e a vida. E Pastorino procura demonstrar que isso foi trabalhado para facilitar o mistério da Santíssima Trindade. Se eu sou o caminho, se eu sou a verdade, se eu sou a vida, eu sou Deus. Quando ele teria dito, em aramaico traduzido ao grego, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém chegará a meu Pai senão através de mim, ele demonstra que não é Deus, mas que é o Filho excelente de Deus, através do qual nós poderemos chegar à divindade que nos aguarda e que carregamos neste ser propínquo que está em nós como fascículo de luz, da expressão emanuelina, para podermos encontrar esse Deus longínquo que nos aguarda. Não nos deixemos perturbar. Há um grande silêncio, e de quando em quando um clarim que toca, anunciando era nova. Aí estão os apóstolos da era nova. É porque retrocedi na história para poder narrar a terrível noite de São Bartolomeu, em que a França adquiriu um débito imenso perante a consciência cósmica, porque 200 anos depois, aqueles criminosos da noite de São Bartolomeu e dos dias que seguiram até a conquista de Saint-Michel pelo cardeal Richelieu, vão renascer por volta do século XVIII, reencarnados nos revolucionários que desejam a liberdade, que proclamam a igualdade
e que cantam a fraternidade. Mas quando eles voltam ao mundo espiritual, está determinada a chegada do Consolador à Terra. E o único lugar em que o Consolador poderia vir era Paris, porque Paris era a cidade-luz, a ponto de haver uma forma proverbial que dizia: é melhor ser vaiado em Paris e no mundo inteiro ignorado, do que no mundo inteiro aplaudido e em Paris desconhecido. Paris era tão fascinante que a moda nascia pela manhã, amadurecia ao meio-dia, envelhecia ao entardecer e morria à noite, para renascer no dia seguinte. Teria que nascer na cidade-luz, mas o karma, utilizando uma palavra sânscrita que não está no Espiritismo, mas as dores que pesavam cosmicamente sobre Paris teriam que ser aliviadas para receber esse espírito de Escol que fora queimado vivo em Constança no dia 6 de julho de 1415, pelo crime de proclamar a liberdade religiosa, a liberdade do idioma nacional, na pequena igreja de Belém, em Praga, a sua querida Praga, na condição de Jan Hus, inspirado também pelo eminente colega da Universidade de Praga, que foi queimado exatamente um ano depois, Jerônimo, com mais de 80 anos. O espírito Ismael é convocado por Jesus para poder o Brasil receber esse maravilhoso presente da evolução humana, para receber esse achote de luz, porque o Brasil não tinha débitos históricos graves. Eram a Guerra do Paraguai e a escravidão negra. Mas a escravidão negra era portuguesa. E uma brasileira proclamou a Lei Áurea, a 13 de maio de 1888. A jovem e delicada brasileira Princesa Isabel. E a Guerra do Paraguai, tão lamentável, o Brasil iria pagar mais tarde com a construção de Itaipu, muito mais útil ao Paraguai, que nos vende energia da obra colossal, que é uma das maravilhas do mundo moderno, que foi construída no Rio Paraná, Paraguai. Mas era necessário, dizia São Luís, ao nobre espírito do anjo Ismael: o que é que o Brasil nos dará para nós darmos a glória da doutrina de Jesus? E foi negociado, entre aspas, que o Brasil receberia 2 milhões de franceses, aqueles mesmos da noite de São Bartolomeu, aqueles outros da Revolução de 89, que teriam que nascer no país neutro, em que não houvessem os ódios para uma nova revolução. Assim é a lei da reencarnação. Nasceriam numa terra com a qual não tinham compromisso, mas que era um Éden para dar-lhes a liberdade. E logo começaram a renascer nas terras brasileiras, desde o momento histórico de Napoleão Bonaparte, aqueles franceses exilados, para que por volta de 1857 em diante, as notícias de Paris chegassem à terra brasileira e encontrasse uma imensa receptividade. A cultura era francesa. A democracia exigia que todos os diplomatas se comunicassem em francês. E então a doutrina dos espíritos vem na língua francesa e encontra aqui
almas francesas, que de imediato sintoniza com o método platônico, o diálogo, a melhor maneira de educar, e encontra uma receptividade, desde o arroio Chuí até as grandes catadupas de água da Amazônia. O Espiritismo fascina a alma brasileira, que recebe do coração da África negra os seus arquétipos, as suas comunicações mediúnicas, e na alma gentil dos indígenas, as lindas canções de natureza mitológica de Tupã, de Ceci, de Peri, do rio Solimões, repetindo a Bíblia. E choveu, choveu, choveu. Então Tupã disse ao primeiro casal: montem em uma palmeira para reproduzir o mundo mais tarde. E numa das imensas palmeiras, ou palmácia, perto do Maranhão, eles se exilaram e as águas levaram até longe, onde a palmeira ficou, e eles saltaram e repovoaram a terra, nascendo o rio Solimões, a mesma mitologia bíblica do dilúvio, que foi parcial e não geral. E o Brasil recebeu as bênçãos de espíritos de escola, daqueles pioneiros do cristianismo, da primeira hora. Leia-se o Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, das Gálias, a vida cristã na cidade de Lyon, por volta do século II. Leia-se a vida do irmão Corvino, dedicada a educar crianças, e leia-se Adolfo Bezerra de Menezes, cerca de 17 séculos depois, o apóstolo da caridade, repetindo os momentos da grande colina de Lyon, onde ainda encontramos os vestígios da cultura romana. Aqui está, portanto, o Espiritismo de alma francesa, amparado por almas francesas ante a brasilidade que se fascina, entre este povo miscigenado, em que os ódios se desfazem como a névoa da noite, ao beijo do dia. Nessa alma brasileira gentil e cantante, rica de esperança, nesse país continental, Jesus abre os braços e escreve Humberto de Campos em uma alegoria fascinante: pátria do Evangelho, coração do mundo. Quantas ironias eu tenho ouvido a respeito disso, mas a ironia não abate o ânimo da grandeza. E gostaria de confirmar, não que o Brasil é uma nova Israel, mas de confirmar o acerto da mensagem, porque no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, permitam-me os europeus, foi o Brasil que levou de volta, que reacendeu a mensagem do Evangelho de Jesus. Portugal estava sob a dominação de Salazar, 40 anos de ditadura. Era proibido o culto religioso do Espiritismo. Eram proibidos comunismo e maçonaria, todos colocados no mesmo volume e destruídos. Quando chegaram os primeiros brasileiros, e em pleno período salazarista, cantaram o Evangelho de Jesus na Rua da Fé, na casa da comarca de Arganilo, no dia 15 de agosto de 1967. Era não só proibido, mas a PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, inspirada na Gestapo da Alemanha, brandia
e praticava atos ignóbeis. E a alma brasileira, ela estava falando daquele Jesus da montanha, não o crucificado, mas o Jesus do lago de Genezaré, que amava as criancinhas e estendia os braços à dor. No mesmo período de 67, na Espanha vencida pelo generalíssimo Franco, onde era proibida a propagação da doutrina espírita, que já havia sofrido ali o terror do abominável auto de fé de 9 de outubro de 1860. Era proibido, sob pena de prisão, a prática do espiritismo, porque o Estado era católico. E a alma brasileira vai e canta. Vai cantar em Barcelona, em homenagem a Maria Domingo Soler. E o pequeno grupo subterrâneo de pessoas espíritas pede permissão policial. Eu tenho o documento, para quem quiser ver. E a polícia cede, porém pede para que o número seja reduzido dos participantes. E renasce o espiritismo da Espanha, renasce em Portugal. Mais tarde, na Polônia, do Papa João Paulo II, é proposta uma mensagem espírita numa livraria esotérica. E quando chegam, o orador, o tradutor e mais 2 amigos, a polícia estava na porta, porque, assolados pela intolerância clerical, católicos pretendiam empastelar o local e proibir que assim fosse. E ali estava a polícia secreta, porque era alguém que havia recebido o título da paz internacional em Genebra, e que a polícia chegou à conclusão de que não ficava muito bem para a Polônia, em nome de uma fé religiosa, impedir que alguém que carregava a mensagem da paz terrestre fosse interditado de falar a respeito das suas ideias espiritistas. E aqueles mesmos policiais participaram da reunião e ficaram até o momento em que foi criado o primeiro centro espírita pós-guerra da Polônia. Grupo Espírita Leon Denis. E assim por diante, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Chico Xavier ali estivera com o Dr. Valdo Vieira em 1965, mas não havia movimento espírita, era movimento espiritualista. E numa cidadezinha, Elan College, da Carolina do Norte, na residência de um árabe brasileiro, que traduziu ao árabe o Livro dos Espíritos, Mr. Haddad, começava um pequeno grupo a surgir nas terras da Carolina do Norte do período terrível da Guerra de Secessão. E em 67, em Miami, os que fugiram do regime totalitarista de Cuba criaram o primeiro centro espírita, através de 4 venerandos espíritas que haviam emigrado para as terras norte-americanas. E assim por diante, sucessivamente. Poderíamos aqui repetir e narrar a história do espiritismo na Europa, na América do Norte, na Ásia, graças ao Brasil. Foram almas nascidas na terra do Cruzeiro que levaram a mensagem cristã. E muitas pessoas me diziam: mas, Divaldo, na Europa tem que se pregar o espiritismo científico. Lenda, porque toda alma tem sede de amor. Tive a ocasião de pregar há 32 anos na Suíça, em Zurique, em uma instituição pertencente à Unesco. E a condição era não falar a respeito de reencarnação nem a palavra espiritismo, porque o tradutor era um pastor protestante que viveu em Jacarezinho,
aqui no Brasil, no estado de São Paulo ou do Paraná. E então eu tive a alegria imensa de dizer, eu fui convidado para proferir uma palestra espírita, porque eu sou espírita, e rogo desculpas. Declino do convite da honra, mas se me permitirem, eu irei falar de espiritismo. E assim iremos criar no G19, Geistesstress, número 19, o primeiro núcleo espírita da Suíça. E hoje temos a Federação Espírita Suíça. E assim também na Itália, na Suécia, graças a uma dama brasileira que, se casando com sueco, foi viver em Estocolmo. E ali começou com o culto evangélico do lar. E lutou tenazmente para traduzir ao sueco o Livro dos Espíritos. O mesmo na Holanda, pegando a antiga tradução e modernizando-a. E assim por diante. Em Oslo, em Helsinki e nos demais países europeus, foram as almas brasileiras que acenderam a chama. E hoje o Espírito esplende na parte filosófica, na parte ético-moral, religiosa e, claro, na parte científica também, daqueles que fazem os estudos profundos do perispírito, da fisiologia da mediunidade, dos valores éticos, morais, construindo essa era nova que é o mundo de regeneração para o qual estamos caminhando. Então poderemos exultar, ó Catarina de Médicis, ó duquesa e duque, que incendiaram a França, reencarnar-se-iam no Rio de Janeiro. Essa mulher que possuía uma grande parte da França e da Bélgica. E o seu filho, sob provações indescritíveis, era mãe de 5 filhos. 4 deles tiveram mortes horríveis. Uma delas, talvez a primeira engenheira civil do Brasil, estava examinando um prédio na Avenida Rio Branco do Rio, quando tropeçou e caiu do 20º andar. E assim sucessivamente. Até que essa mulher atormentada, que era a grande duquesa, procurou o médium Chico Xavier. E ele recebeu numa página de beleza incomum, que está num dos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, O Espinho da Fé, de autoria de Newton Boechat, a prova de que ela era a notável duquesa da tragédia de São Bartolomeu. Porque ninguém escapa dessa frase, nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Essa é a lei. E onde estarão aqueles outros aqui entre nós? Quantos de nós temos uma ternura especial pela França, particularmente por Paris, ou por Berlim, ou por qualquer outro lugar, ou simplesmente como Eurípides Barçanufo, pela pequenina cidadezinha de Sacramento, que era um burgo de 2.000 almas, e esta estrela luminífera, que havia vivido na Suíça, numa reencarnação gloriosa do grande fisiognomista suíço, religioso, estaria na figura de Eurípides, cristão da primeira hora, o cristão Rufus, que foi atado a 2 cavalos que dispararam no sentido contrário e o despedaçaram ali na querida Lyon. Quantas vezes me tenho surpreendido, oh meu Deus, que ânsia tenho de voltar para ver os acontecimentos históricos de lá para cá, e não nos seus efeitos daqui para lá. Então a história, dizia Cícero, o filósofo latino,
é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade.